E hoje nós vamos falar sobre ressignificar, que é dar um novo significado. Muitas situações que a gente passa na vida, muitas vezes trazem traumas, muitas vezes você sai carregando coisas que não são suas por um longo tempo, e isso vai afetando a sua vida de várias formas. E ressignificar é exatamente isso, é olhar, dar um novo significado, ter um novo olhar, buscar coisas boas, oportunidades em tudo que acontece na vida da gente, tá? E se você quer saber mais, como fazer isso, fica comigo até o final, porque até o final eu vou te ensinar a como ressignificar e a importância de ressignificar. Eu sou Denise Almeida, sou mentora de mulheres, idealizadora desse canal, criado pensando em você, mulher, pensando em mim, pensando em você, mas realmente eu descobri o meu propósito de vida, a minha missão de vida, que está realmente ajudando mulheres a ressignificar, ajudando mulheres a colocar a vida para frente, a buscarem o próximo passo para atingirem, né, o seu potencial, porque todas nós temos muito potencial. E muitas vezes esse potencial vai sendo escondido ali, mas está tudo ali, tá? Para você ser dona da sua vida, protagonista da sua vida, da sua história, do seu negócio, da sua alma, tá bom? Então vamos lá. Afinal de contas, o que é ressignificar? É a ação de atribuir um novo significado a algo ou alguém. Gente, é relacionado com. É um método da neurolinguística que faz com que as pessoas possam dar novos significados a acontecimentos da vida, a partir da sua mudança na percepção do mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer, vou falar Maria. A Maria era uma criança, quando ela tinha, sei lá, tinha 5 anos, a mãe dela vivia falando que ela nunca ia ter sucesso na vida. Ah, você nunca vai ter sucesso na vida porque você é burra. E a Maria foi guardando aquilo dali, guardando, guardando, guardando. E tem essa mágoa guardada ali com ela. E essa mágoa vai atrapalhando a vida dela toda, né, gente? Porque a pessoa vai, eu sou burra, porque minha mãe diz que eu sou burra. E aí ela entendeu que naquele dia, aquela situação traumatizou ela e ela vive carregando a vida inteira. Então, ressignificar é ela olhar para aquela situação, olhar para aquele dia, para aquele acontecimento e mudar a percepção dela. Olhar que ela era uma criança, ela tinha 5 anos, e que ela fez alguma coisa porque ela não sabia, porque ela era uma criança, enfim. Mas que aquele fato não define ela, não definiu ela, porque ela não é burra. Né? A mãe dela, talvez, no momento de dificuldade, no momento de. Sei lá, eu acho sempre assim, que os pais, eu quero sempre acreditar nisso, né? Que os pais, eles erram querendo acertar. Eles não erram de propósito, eles não erram para prejudicar, eles erram querendo acertar. Então, eu não acredito nisso, né? Que o pai quer realmente estragar a vida da pessoa, mas muitas vezes, e muitos dos nossos traumas vêm justamente da nossa infância. E quando a gente entende isso, que foi aquele dia, aquela ocasião, e tem essas situações traumáticas que a pessoa guarda pro resto da vida, acontece muito. E o ressignificar, que hoje muito se fala, é exatamente isso, é você mudar o seu olhar sobre aquela situação, é olhar e entender, não, eu era uma criança de 5 anos, e eu não sou burra, não. Eu sou uma mulher inteligente, aí você tem que se olhar hoje o que você é e mudar aquela visão que você tinha guardado, aquela mágoa que você tinha guardado no coração da vida inteira. Isso é ressignificar e ressignificar aquele momento, que foi um momento de fraqueza da mãe dela, um momento que a mãe dela, né, poderia ter agido de outra forma, ter falado, né, a palavra, gente, é muito poderosa, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, especialmente para os nossos filhos, né, para as crianças, de forma geral.
E antigamente, aquela pedagogia da chinelada, o pai resolvia tudo na chinelada, né? Na base do medo e da chinelada, e a criança deixava de fazer, não sabia nem por quê, morrendo de medo de apanhar. E, e a forma como eles motivavam a gente, né? Você ia lá mostrar seu boletim todo azul, bonitinho, cheio de setes e oitos e nove, e aí seu pai olha para você e dizia que você não fez mais do que sua obrigação. E a gente tem que aprender a olhar para essa situação, aliás, olhar para todas as situações e entender o que eu posso aprender aqui, o que eu posso melhorar aqui, de oportunidade dessa situação, entende? Muitas pessoas passam a vida inteira, quem conhece alguém que a pessoa passa a vida inteira se reclamando da mãe, que a mãe fez isso e aquilo, quando ela era criança lá em Barbacena. E qual é o problema disso? O problema disso é que a pessoa já perdeu aquele tempo que ela passou lá sofrendo e ela está perdendo a vida inteira. Porque ela está presa àquela situação, àquele momento. E isso vai afetando a vida dela inteira. E ela está longe de estar vivendo uma vida plena porque ela está. É como se ela estivesse dirigindo. Gente, vocês já notaram que quando a gente está dirigindo, o espelho retrovisor é bem pequenininho? Que é para olhar para trás, o para trás já passou, enquanto na frente a gente tem. É enorme o nosso vidro ali na frente, para que a gente esteja bem atento ao que está acontecendo ali naquele momento. Quem vive no passado tem depressão. E quem está no futuro, ansiedade. Por quê? Porque a gente tem que estar vivendo o hoje, o agora, o momento. Só que se eu não viver bem, se eu não superar as dificuldades do passado, eu não consigo viver o presente, porque eu estou presa lá. Então, por isso que tanto tem se falado da ressignificação. E é um processo muito poderoso, gente, porque ensina a gente a transformar a maneira como a gente vê, como a gente percebe, como a gente interpreta as nossas experiências e desafios. E as mulheres, por exemplo, as mulheres com 40 anos, com 50 anos, elas podem ressignificar várias situações, mudando a perspectiva. Né? Olhando, por exemplo, quando a mulher está chegando ali nos 50, um grande problema, as mulheres vão entrando na menopausa. E quando elas entram na menopausa, elas, né, pensam que elas estão tá envelhecendo, né? Ah, estou envelhecendo. Mas, na verdade, ela pode olhar que é uma nova oportunidade que ela está tendo. Né? É um novo na vida dela. Um novo que é diferente do que ela era acostumada a ter. O problema é que a gente gosta muito da rotina e a gente não gosta de mudança. E a gente já olha a mudança como ruim. E nem sempre as mudanças são ruins. Aliás, as coisas boas, todas elas vêm com mudanças. E a gente fica sempre preso ali, porque a gente acha que a mudança é ruim, a mudança incomoda. E nem sempre, né? Na verdade, as coisas boas, elas vêm com a mudança também. A mudança é necessária. E muitas vezes a mulher ali com 50 anos, 40 anos, os filhos saindo de casa, às vezes tem que cuidar dos pais idosos, que é mais uma carga, vamos dizer assim. Então a gente tem que aprender a ressignificar todas essas experiências. Porque aí reduz o nosso estresse, reduz a ansiedade. Quando a gente muda o olhar da gente numa situação, a gente diminui, gente, aquela carga emocional negativa. A gente cresce, a gente aumenta a resiliência, a gente fica mais forte, entende? Porque a gente aprende a enfrentar adversidades que vão acontecendo todo tempo na vida da gente. Sempre, né? Quando você é criança, quando você nasce, a criança vai enfrentando aqueles desafios de aprender a andar. Só que justamente a criança, ela está aberta para o mundo, ela quer descobrir, ela quer explorar. E aí, a cada fase daquela ali, ela está aberta, aberta. E aí, depois de algum tempo, você vai podando tanta criança que ela vai perdendo. Ela já não fica mais naquela sede de querer explorar as coisas, ela já começa a ficar com medo. Né? Tem que ter um medo ali, mas é um medo, tem um medo, que é um medo pequeno, que é um medo bom, por exemplo, medo de morrer. E, gente, é tão engraçado, meu filho, ele tem 7 anos, ele acabou de fazer 7 anos. E um dia desse, bem recente, mês passado, a gente estava conversando, e eu perguntando ele o que ele tem medo. Aí ele disse, achei tão lindo.
Ele disse: não tenho medo de nada, não. Aí eu, nossa, que lindo, né? Que lindo. Não tenho medo de nada, não. Que bonito. Aí ele pensou mais um minutinho, ele falou: não, mãe, eu tenho medo de uma coisa, de morrer. Esse é o medo bom. O medo de morrer é um medo bom. Por quê? Porque ali você vai se proteger de algumas coisas. Ó, se você fizer isso, você vai morrer. Se você enfiar o dedo na tomada, você morre. Né? E esse medo a gente precisa ter, a gente precisa ensinar as crianças também a ter. Vai atravessar a rua, tem que olhar. Então ela precisa ter esse medo. Só que se a gente, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando com medo de tudo, né? Com medo de respirar, porque o ar pode estar poluído, porque pode estar contaminado, porque aí é um medo ruim. Por quê? Porque esse medo já está me impedindo de viver. E aí muitas vezes a gente não troca de trabalho porque a gente está com medo e se der ruim, e se der errado, e se eu abrir meu negócio e se não der certo. E aí você não sai do canto por conta do medo. Então, aprender a ressignificar essas situações ruins que a gente teve no passado é muito importante. Aprender a buscar o bom em tudo, porque tudo tem uma coisa boa. Tudo o que a gente pensar tem uma coisa boa por trás. Tudo, né? Tem uma coisa boa por trás. Pois é, e olhar os desafios sempre como uma oportunidade de crescimento mesmo. Todos os desafios que a gente tem pela frente, a gente pode escolher não pegar o desafio. Por exemplo, às vezes tem uma vaga no lugar que você trabalha. E aí você já fica com medo ali, mas aí eu vou ter menos tempo, mas aí vão me cobrar mais, mas aí, ao invés disso, que tal se eu pensar que ali é uma oportunidade? Olha, eu vou ganhar mais, eu vou conhecer mais pessoas, eu vou ganhar novas habilidades. E aí, quem sabe eu posso chegar a colar ou a sair, ganhar novas habilidades e abrir o meu negócio e fazer o meu negócio dar certo. Entende? A gente tem que aprender a olhar tudo como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento de tudo. Aumentar a nossa autoestima, a nossa satisfação pessoal, a nossa autossatisfação, né, gente? Que é quando eu faço uma coisa e fico satisfeita com o que eu estou fazendo, com a vida que eu estou tendo. Que é muito comum as mulheres, por exemplo, ficarem muito frustradas. Por exemplo, as mulheres, geralmente, quando a mulher tem filho, porque é o primeiro filho que ela não conhece direito, gente, porque ninguém sabe o que é ter filho se você não tiver. Ninguém entende tudo o que vem junto com a maternidade, né? Eu lembro assim que eu desde muito nova, eu sempre pensava, não quero ter filho cedo, eu quero aproveitar, eu quero viajar, eu sabia porque eu sempre fui muito responsável, então eu sabia que se eu tivesse filho, eu teria que abrir mão de muita coisa, e de fato você abre mão de muito mais coisas do que eu conseguia pensar, né? Do que eu imaginava, muito mais. Né? Na verdade, quando você tem um filho, que você de fato cuida do filho, porque tem gente que, né, que tem um filho, aí tem 20 pessoas cuidando, é diferente. Mas a gente que tem filho, que realmente cuida do filho, que realmente está ali com o filho, que vê o filho crescendo, é muito diferente, né? É muito diferente mesmo. E a gente tem que abrir mão de muita coisa quando você tem um filho. Né? Os seus passeios mudam, os seus amigos, teus amigos mudam. Porque os passeios não são mais os mesmos, os seus horários mudam. Gente, hoje, quando uma pessoa me convida, e olha que meu filho hoje já tem 7 anos, quando uma pessoa me convida para alguma festa que começa, sei lá, 9 horas da noite, assim, raramente eu vou pensar em ir. Né? Só se eu estiver querendo fazer um programa, ali eu e o Robson. Mas, no geral, eu já descarto completamente. Né? É importante, tá, gente? É importante você tirar, assim, pelo menos, assim, eu sei que tem várias situações, mas eu acredito que pelo menos uma vez no mês a gente precisa realmente, o ideal é uma vez por semana, mas eu entendo a realidade, quem tem criança pequena é complicado, é bem complicado. Mas pelo menos uma vez no mês, assim, você dá uma saída com o seu marido, né, o seu parceiro, enfim, para vocês conversarem, vocês poderem dar uma relaxada, assim, porque com a criança você está sempre ali assistindo a criança, você não pode piscar, né? Hoje meu menino já tem 7 anos, mas eu, por exemplo, a gente sempre vai num lugar que tem um lugar assim aberto, uma pracinha, e ele fica ali brincando, mas eu sempre sento de frente e fico olhando, né? Porque essa é a minha criação de mãe, então a gente está sempre antenada. Então, para eu sair, para eu não estar antenada, ele não pode estar comigo, porque se ele tiver, eu estou sempre ali antenada. Né? E eu acredito que a maioria das mães é assim mesmo. Então, quando a gente se torna mãe, a gente abre mão de muita coisa. Então, a gente tem que ressignificar
Naquele momento. Para quê? Para não gerar mágoa, porque vai dizer, ah, mas esse menino, com muita gente sofreu isso, ouviu isso, né? Da mãe falar que, ah, eu deixei de fazer as coisas que eu queria por causa de você. Gente, isso é muito cruel, é muito ruim, porque a criança não tem culpa, né? Se tem alguém que tem culpa, são os pais. Mas a criança realmente ela não pediu para nascer. Então, ouvir isso, entende? Então, a gente precisa ressignificar. Que depois que eu me tornei mãe, sim, eu tive que abrir mão de muita coisa, eu tive que abdicar de muita coisa. E é normal, é isso mesmo. Tá? Então a gente tem que ter cuidado assim de olhar, especialmente essas coisas que a gente tem, né, às vezes rancor, que a gente fica guarda más lembranças e olhar e buscar o bom ali dentro, porque tudo tem uma coisa boa que você aprendeu, tudo. Pronto, mudança de carreira é uma outra coisa. Mudança de carreira, a pessoa, muitas vezes a pessoa, ah, não, eu tô velha demais para começar uma nova carreira, vou me aguentar por aqui, ou ninguém vai me contratar, ou eu não vou começar um novo negócio porque eu já estou muito velha. Gente, uma grande coisa que a gente tem hoje, com acesso à internet, né? A internet, pronto, a internet é uma dessas coisas, tem várias coisas ruins, mas tem muita coisa boa. A gente tem um mundo na frente com a internet. E na internet a gente vê pessoas, né, mulheres com 75 anos fazendo Ironman. Isso é fantástico. A gente vê pessoa com 80 anos que está terminando a faculdade. Maravilhoso. Porque antes a gente nem escutava falar, e realmente antes as pessoas também morriam mais cedo. Mas hoje é muito legal que a gente escuta isso, porque a gente já vê uma nova perspectiva à nossa frente. Que se a gente se cuidar, se a gente se alimentar bem, se a gente fizer atividade física, se a gente estiver exercitando o nosso cérebro, que a gente pode envelhecer muito bem. Então não existe mais esse negócio de estou velha demais para nada. Porque a gente já sabe que esse negócio da idade está na nossa cabeça. Você pode estar com a idade que for, e se você quiser fazer, se você estiver se cuidando bem, você consegue fazer, independente da sua idade. Se você está com 50 anos, se você está com 60 anos, 70 anos, tem gente de tudo quanto é idade para fazer. E como é legal quando você faz uma coisa, apesar de que você vai, às vezes, vai sofrer algum olharzinho ali. Tem uma colega que ela tem 50 anos e ela entrou na faculdade com 50 anos. Ela casou muito nova, os filhos são adultos, já se formaram e ela resolveu entrar na faculdade. E ela falou que sofreu, né, etarismo, assim, que ninguém queria ela na equipe porque achavam ela incapaz. E ela é super dedicada, né? Claro que aí aos poucos ali ela vai ter que gastar um pouco mais de energia, porque é isso, às vezes quando eu queimo ali a etapa, eu vou ter que gastar, eu consigo realizar? Consigo, mas eu vou ter que me doar um pouco mais ali, né? No caso dela, a faculdade, ela tem que se dedicar ainda mais para poder conseguir andar no mesmo passo que o pessoal novinho, né? Que os adolescentes ali, que estão com o cérebro ali fervendo. Por isso que é importante a gente tentar, né, fazer as coisas assim no tempo certo, tem um tempo para cada coisa, mas às vezes o seu tempo é mais tarde mesmo, e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, tá? Mas voltando para a nossa ressignificação. Você quer mudar de emprego, começar uma nova carreira, né? Pensa, olha, eu já tenho muita experiência, eu tenho muitas habilidades que podem ser muito valiosas numa outra área. É a chance de você seguir uma paixão ou explorar novos interesses. Os filhos, a síndrome do ninho vazio, né? Os filhos saem de casa, ai meu Deus, a minha vida não faz sentido, eu não tenho mais nada para fazer, silêncio, né? Os meus filhos foram embora. Ressignificação, gente, ressignificar esse momento. Poxa, agora eu posso me dedicar a novos hobbies. O que você queria fazer antes que você não conseguia fazer porque não tinha tempo por causa do filho? Porque estava se dedicando aos filhos. Viajar, ter uma nova carreira, escrever um livro, construir uma casa. Se você é sozinha, arranjar um outro relacionamento ou melhorar o relacionamento com seu marido. É um momento para você aproveitar. E a gente tem que ter essa sabedoria de ressignificar. De aproveitar o momento em que estamos, ao invés de estarmos reclamando. E tem gente que é craque nisso, né? Por isso que fala que quem é bom em reclamar não é bom em mais nada. Aí arranjar desculpa, né? Não é bom em mais nada, porque tem gente que só fica reclamando, ah, não, mas ó céus, ó vida, ou eu tô muito corrido, ou tô muito, né? Porque a pessoa não quer resolver, ela só quer ficar reclamando. E fazer isso com tudo, gente. Até se você tem um negócio, por exemplo,
e o seu negócio não está vendendo tão bem, tá? Porque primeiro você está entendendo, né? Por que está vendendo tão bem? O que eu preciso aprender aqui? Né? Então, vou fazer de uma forma diferente. Eu fiz desse jeito, não deu certo. É igual a receita de bolo, né? Você faz ali, ficou ruim. Próximo eu vou fazer diferente para ver se fica com gosto diferente. E você vai tentando coisas diferentes. Outra coisa, né? Cuidar dos pais idosos. Cuidar dos meus pais é uma carga muito pesada, me impede de viver minha própria vida. Aí como é que você pode ressignificar esse negócio? Cuidar dos meus pais é uma oportunidade de retribuir todo o amor e cuidado que eles me deram. Né? Você pode criar momentos preciosos, fortalecerem os laços familiares. Aqui, gente, eu quero abrir um parênteses e ter cuidado, assim, porque também, assim, tem de tudo, né? E, claro, se os seus pais realmente não têm mais condições de se cuidarem, a gente nunca deve fazer pelo outro o que o outro é capaz de fazer por ele, tá? Isso é errado. Quando eu faço pelo outro algo que ele é capaz de fazer por ele, eu estou tirando dele o direito dele de ser autônomo, sabe, de fortalecendo ali a autoestima da pessoa, a autoconfiança da pessoa. Autoestima não, a autoconfiança da pessoa. Né? Porque se eu começo a fazer tudo por ela, ela vai ficando cada vez menos capaz. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque não é bom para ninguém quando você faz isso. Mas eu tô falando realmente assim de uma pessoa que já está debilitada, ou já está com demência, com alguma coisa assim, tá? Mas o certo, que Denise, e o que é o certo? O certo é estar todo mundo com as suas plenas capacidades, é cada um cuidar de si, viver a sua vida plena, abundante, tá? É para isso que a gente está aqui, é para isso que Deus nos deu essa vida linda e maravilhosa, para a gente ser feliz, não é para a gente ficar se reclamando, não é para a gente ficar sofrendo, não é para a gente ficar falando a vida inteira de quando era criança lá em Barbacena, não é para isso, não é nada disso, nada disso. E aí eu vou dar algumas dicas aqui, gente, de como ficar mais fácil para ressignificar, tá? Para aprender a fazer esse processo de ressignificação. A primeira coisa, gente, o autoconhecimento. O autoconhecimento está em todos os lugares, tá? Está em todos os lugares, porque ele é importante realmente para tudo. Você refletir sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, identificar a raiz do problema, gente, é muito importante a gente entender a raiz do problema. Por que eu tenho medo disso aqui? Por que eu não quero fazer isso? Por que eu tenho tanto medo de falhar? Se eu aprender que falhar é bom, gente, vocês sabiam que uma empresa, um empresário, para ter sucesso, ele já falhou mais ou menos 3,8 vezes, ou seja, quase 4 vezes, para poder chegar no negócio que deu certo. E aqui é uma média. Então, teve gente que falhou 6, 7, 8, e teve gente que na segunda deu certo. Né? Raramente na primeira vez deu certo. Por quê? Porque o falhar é o que faz a gente que fortalece, é o que faz a gente aprender, é o que faz a gente ir aumentando ali a nossa autoconfiança, aumentando os nossos músculos. Entende? Eu preciso começar de pouquinho e caindo igual o bebê. Começa a andar. Como é que o bebê começa? O bebê, quando nasce, ele não consegue segurar a cabecinha dele. Ele vai pouquinho em pouquinho, vai fortalecendo ali o pescocinho. Aí quando a gente vê que não, ele tá o quê? Levantando o pescocinho, porque já tá, o músculo aqui do pescoço já tá mais forte. Passa mais um pouquinho, o que ele quer? Ele tenta se sentar. E aí ele fica caindo assim para os lados. Quem nunca bota o bebezinho assim, ele fica caindo. A gente tem que dar alguma coisa, geralmente aquela cadeira bumbo, né? Para o menino se sustentar ali. Aí ele começa a se sentar, todo gaiatinho, se sentando ali. Aí depois o que acontece? Ele começa a se arrastar no chão. Gente, tudo isso é para fortalecimento. E a nossa vida, ela é todo tempo assim. Todo tempo a gente está ali aprendendo, deveria estar. Está aprendendo, está desenvolvendo, está sempre se melhorando. Né? Identificar os padrões, gente. Os gatilhos, né? Por que eu estou me sentindo mal? Por que quando eu encontro a pessoa eu me sinto assim? Por que eu não quero fazer aquilo se eu sei que aquilo é bom para mim? Entende? Identificar esses padrões. Gente, a gratidão é uma ferramenta muito poderosa. Poderosa para quê, Denise? Para tudo de bom na sua vida. Tudo. Quanto mais aquele ditado que diz, né? Quanto mais eu agradeço, mais coisas boas acontecem. Gente, isso é muito verdade. Aliás, deixa eu fazer um desafio para você. Vamos passar 7 dias sem reclamar? Cada vez que você estiver reclamando,
morde a língua. E todo dia você tem que agradecer pelo menos 5 coisas. 5 coisinhas. Ah, Denise, mas é porque hoje o meu dia foi péssimo. Hoje eu não consegui fazer nada que eu tinha planejado. Eu tinha uma meta para bater, também não bati. Foi tudo dando errado, não sei o que tá, mas você tá com saúde, você tá aí com a sua saúde, né, mental, você tá respirando um ar puro, você mora num país que, graças a Deus, não temos guerra, quer dizer, não temos, né, gente? Não temos mesmo. Enfim, você pode agradecer pelo teto. Ah, mas a casa nem é minha, não importa, mas né, alguém está deixando você morar na casa dela, então agradeça pela sua capacidade, pelas suas habilidades, por tudo que já lhe aconteceu. Gente, o que não falta é coisa para a gente agradecer, desde que a gente esteja procurando e olhando pelo ângulo certo. E a mudança de perspectiva também, olhar a situação por vários ângulos, né? Como outra pessoa poderia ver essa situação? Como fulano, uma pessoa otimista, veria essa situação aqui? Como será que eu vou estar vendo essa situação daqui a 10 anos? Será que eu vou estar vendo essa situação como eu estou vendo hoje? Porque tudo é fruto de todas as nossas experiências. Por isso que é muito importante a gente entender essas experiências que a gente teve, que magoou a gente, que não foi como a gente esperava. Muita coisa, gente, é sobre expectativa. A nossa expectativa é muito alta e aí aquilo ficou aqui. Mas não é um problema, entende, do outro. Foi você que cresceu a expectativa, entende? Então, olhar isso, a expectativa, né? Apoio, buscar apoio né, dos amigos, de familiares, de pessoas otimistas, às vezes um psicólogo, né, uma mentora, para conversar sobre as suas experiências, né, para ver novas perspectivas e insights. Eu mesmo tenho a minha terapeuta maravilhosa, a Marcela, né, que sempre me dá outras perspectivas, né, porque eu vejo outros ângulos que eu não estou conseguindo ver naquele momento. E é tão legal, gente, é como se acendesse uma luz na escuridão. E por isso que a gente tem que buscar ajuda, a gente tem que entender que tem um problema e buscar ajuda, sabe? Não tem vergonha, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha. E a ressignificação, gente, é muito, muito poderoso mesmo, pode transformar a vida de qualquer pessoa, de nós mulheres ainda mais, porque a gente passa por muitas, muitas mudanças, né? A gente tem essas mudanças hormonais, muitos desafios, a maternidade, que a mulher se doa por inteiro, né? Para começar no seu ventre, que a criança se desenvolve ali. E são várias coisas que acontecem no nosso corpo, né? A gente fica mais cansada, a coluna dói. Quem não tem um problema de coluna, né? Porque foi geralmente na gravidez ali, porque ficou mais pesada. Enfim, mas olhar tudo isso, que a gente até esquece, né? Por isso que fala que depois que a pessoa tem um filho, esquece de tudo, né? Mas olhar com amor, porque dali nasceu uma pessoa, nasceu seu filho, sua filha, né? E ver com amor toda a situação, né? Adotar uma nova perspectiva de vida, porque aí você vai encontrar força, resiliência, vai se renovar, entende? O seu propósito. E essa mudança, gente, sempre, né? Começa dentro da gente. Muitas vezes a gente fica esperando essa mudança vir de fora para dentro, mas é o contrário. Ela é de dentro para fora. Essa mudança começa dentro de você. Espero que hoje você comece a ressignificar a sua história, a ressignificar toda a sua vida. Você vai ver se você conseguir fazer isso, sabe, a conta gotas, assim, uma gotinha de cada vez, você vai ter um olhar muito mais amplo na sua vida, tá bom? Um beijo para você. Se você ainda não está seguindo o nosso canal, já clica aí, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com as amigas que gostam de reclamar, com as amigas que vivem se lamuriando da vida inteira, que a mãe abandonou ela quando ela estava lá em Barbacena, né? E é tão legal, gente, essa questão de ressignificar, né? Eu fico vendo muitas vezes essas crianças que foram abandonadas no lixão e a pessoa super grata, não, sou muito grata aos meus pais, e se tornaram grandes profissionais, grandes empresários, grandes. Por quê? Porque eles não ficaram presos naquilo ali, eles entenderam que, né, os pais biológicos tiveram uma dificuldade ali, deixaram, e eles tiveram uma grande sorte de encontrar um pai adotivo que, né, enquanto tem gente que tem os pais e fica reclamando porque aconteceu isso, que aconteceu aquilo a vida inteira, e aí a pessoa perdeu a vida inteira nessa tecla quebrada, tá? Então, joga essa tecla fora e passa para um novo teclado na sua vida.
Beijo para vocês, gente, e até a próxima. Se você tiver alguma sugestão de algum tema, de alguma coisa que você queira saber mais, escreve aqui que eu vou amar saber. Se você ainda não está me seguindo lá no meu Instagram, Denise Almeida Mentora, tudo junto, me segue lá que eu vou apreciar muito você também estar lá. É muito importante para a gente, né, que está aqui fazendo esses vídeos, gravando para vocês. Quanto mais gente souber, quanto mais gente estiver aqui apreciando o nosso trabalho, melhor é para a gente. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente.